Bom dia, amigos. Alegria muito grande estar aqui nessa manhã e vocês tirem 200% do que o Serginho falou. Ele é suspeito porque quando ele começou comigo na Musical FM, ele era um grande comunicador que ainda não sabia que era, e quando ele entrou no ar já começou a fazer um trabalho maravilhoso. E Deus seja louvado por essa manhã estarmos juntos para um evento tão importante. Eu estou acompanhado da minha esposa, que logo mais vai apresentar um seminário, e agradeço o honroso convite que o pastor Jair me fez para poder tecer alguns comentários de meditação no início desse evento que tem uma importância e uma relevância muito grande. Deus tem nos dado a oportunidade, nessas décadas de ministério, estarmos em reuniões e eventos desta natureza e podemos analisar que a bênção de Deus, quando projetos dessa natureza são feitos, atingem um objetivo muito, muito importante. E os amigos que aqui vieram, eu passando vistas agora, reconheço vários. Gostei da barba, viu, Marcos? Não dá nem para te conhecer. Só está faltando filho aí para o trio cantar, viu? Porque os dois estão aí. Que Deus abençoe. Eu quero ler alguns textos que eu preparei para esse momento. E antes de abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a bênção para a reflexão espiritual desse momento. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado por podermos nos reunir nesta manhã, a fim de estudarmos e analisarmos o plano de Deus para a nossa vida de trabalhos, de atividades, de empreendedorismos, e diante da nossa sociedade que passa por momentos tão difíceis, vindos todos de uma recessão tão grande, e sermos mantidos neste ramo é muito difícil, e pelo Teu poder suplicamos nesse momento que abençoes cada um dos que aqui estão. Amém. Suas vidas, suas famílias, seus negócios, os seus empreendimentos, e que Tu possas, com os anjos, colocar um escudo de proteção em torno deles e mantê-los pelo Teu poder, e que pela Tua misericórdia nada lhes falte. Eu abrimos agora a Tua palavra, nos fale o coração em nome de Jesus. Amém. O texto que escolhi está no livro de Lucas, no capítulo 14. Abra sua Bíblia, e quem puder acompanhar de outra forma, Lucas 14, 28 a 31. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Esta parte que eu acabei de ler está falando de planejamento e conselho. Qual indivíduo vai começar a edificar, ou vai começar um negócio, ou vai começar uma estrutura, ou vai para um confronto, ou vai para uma peleja? E aqui nós podemos fazer uma analogia de uma guerra, com a luta e a guerra que todos nós enfrentamos a cada manhã, quando saímos de casa para os nossos empreendimentos. É uma guerra literal. Quem não toma conselho? Quem não para analisar com os seus diretores, com os seus gerentes,
com as suas secretárias, com os seus empregados, o que pretende para a sua empresa. Quem vai construir alguma coisa para o seu negócio e não faz um planejamento, não se assenta para ver quanto vai custar, qual o arquiteto que vai contratar, qual o engenheiro, o tempo que vai demorar. E quando Jesus está fazendo ou analisando essa parábola e falando desses dois termos, conselho e planejamento, que está ligado diretamente ao evento desta manhã, porque não é possível desenvolver nenhum projeto sem que haja um planejamento. E a nossa vida, e eu brinco dizendo que eu vivo nas últimas 4 décadas em cima de agenda, porque a hora que nós chegamos, eu ouvi o Serginho, amigo querido, a primeira coisa que ele falou, o pastor Jonas Pinho e a Agnes chegaram. Então estamos chegando para o evento, eu sabia que às 9h15 estaria no momento de eu falar e eu tenho tempo para terminar, então eu tenho que fazer um planejamento do que eu vou falar. Mas eu, em casa, tenho um conselho da minha esposa, e ela diz para mim, e quem vai falar sobre planejamento é ela, não sou eu, vai ser a área que ela vai comentar. E esse conselho é apresentado em Provérbios, um dos textos que eu mais gosto, e em minhas palavras eu gosto de dizer que o homem sábio, ele une as pessoas, porque na troca de ideias reside a sabedoria. Eu transformo o texto que Paulo escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 22, onde não há conselho, os projetos são em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmam ou são confirmados. Eu traduzo da seguinte maneira: da troca de ideias reside a sabedoria. Então, qual pessoa que não vai unir aqueles que podem aconselhá-lo para desenvolver um projeto que está ligado a planejamentos? Eu estive ontem em Minas, eu estava em Minas ontem pela manhã fazendo uma pregação, na parte da tarde um batismo. O Mário, que está ali atrás, voltou comigo, que está começando um empreendimento espetacular, e você que tem avião pode falar com ele, que é a área dele. Então qualquer um dos empresários aqui que tem o seu jatinho pode falar com ele, que ele está nessa área de aeroportos aí. E cheguei em uma igreja interessante, me chamou muito a atenção, porque era em uma fábrica, na realidade uma grande confecção. E eu procurava no Waze o endereço que me deram, e estava assim: você chegou ao seu destino. E a hora que eu olhava, eu via uma fábrica, uma escultura muito grande, uma estrutura muito grande. E quando eu adentrei, eu fui recebido, e possivelmente vários aqui conhecem, Jean Karim Boukarim. Quem conhece o Jean Karim? Ali frequenta a comunidade árabe, e há 10 anos ele levou a sua empresa para Minas. E quando eu chego naquela igreja, eu noto que o lugar que nós vamos congregar é o refeitório da empresa. Mas é uma igreja perfeita, porque da sexta para o sábado eles transformam aquele refeitório em uma igreja. E o Jean me chamou para ver a empresa. Ele é um libanês que chegou aqui ao Brasil com 15 anos, ele está com 55 anos e está há 40 anos no mercado. E ele disse: pastor, eu não estudei, eu trabalhei. E ele tem hoje uma das maiores confecções do Brasil. O contrato exclusivo aqui no Brasil com a Disney é dele. Tudo o que a empresa dele produz, ou parte do que a empresa dele produz, com a qualidade da exigência dos norte-americanos, principalmente da Disney, aqueles materiais todos, ele produz 15 mil peças por dia. 15 mil peças por dia. Ele tem 300 funcionários e os robôs trabalham. E ele diz:
se eu precisasse de pessoas para a minha confecção, eu teria aqui mais de 1000 pessoas. Então, esses equipamentos que eu tenho aqui, eu viajo bastante para a China, bastante para a Itália. Eu estava falando ontem com um empreendedor, um empresário adventista. E vocês vão ver onde eu quero chegar. Ele começou, falou: pastor, vem ver após o culto. Saímos ali da igreja, dentro da confecção dele, e ele começou a me mostrar aquela amplitude enorme. Ele disse: olha, essa máquina aqui custa $1 milhão. Essa outra aqui custa $1 milhão. Essa outra aqui, italiana, custa $500 mil. Ele foi mostrando. Se nós queremos empreender aqui no Brasil e concorrer com os chineses, que é a minha área, eu não consigo se eu não trouxer os equipamentos que eles usam. Então eu vou na China e trago para o Brasil. Eu vou na Itália e trago para o Brasil. Então, essa máquina que tem aqui agora, eram 6 pessoas que trabalhavam. Para fazer essa dobra dessa roupa que eu estou fazendo, esse vinco, essa quina, eu preciso que ela dobre e faça assim, que eu levo para cá. Eu falei: você conhece esses equipamentos? Ele falou: eu conheço todos eles, eu manejo todos eles, eu sou do chão de fábrica. Eu comecei a pensar, quando, após a Segunda Guerra Mundial, e todos conhecem bem a história de Deming, que trouxe, e não sei se foi ele que inventou o termo qualidade total, mas ele quis levar para o mercado norte-americano a mudança da estrutura de carros, que eram muito grandes e ocupavam um espaço enorme, e os americanos disseram: olha, você vai para o Japão, os melhores carros do mundo nós temos aqui, então você vai ensinar essa técnica para eles. E Deming foi para o Japão e começou a mostrar o que é a importância do japonês perder aquela estrutura de distância que se cumprimenta dessa forma e descer ao chão de fábrica, ir lá com os funcionários, sujar a mão de graxa. Quantos conhecem aqui a história de Deming, essa história? Vários levantaram a mão, após a Segunda Guerra Mundial. Quando o Jean falou para mim ontem que ele conhece todos os funcionários, que ele come com eles, que ele consegue manusear todas aquelas máquinas, eu fiquei pensando hoje no que eu estaria falando para os amigos a respeito do planejamento e do conselho. O planejamento que ele tem para desenvolver aquela estrutura, aquela confecção, que é uma das maiores do Brasil, levou para Minas nos últimos 10 anos, é algo fora do comum. Eu falei: quem trabalha com você? Ele falou: a minha família. E é uma máxima que família, quando trabalha junto, não dá muito certo. Ele disse: eu trabalho com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha nora, cada um ocupa essa função, aquela outra função, porque essa máxima que eu falei vem da família Matarazzo, aqui de São Paulo, que a primeira geração ganha, a segunda gasta e a terceira quebra. Lembram dessa frase? Quando eu vejo vocês balançando a cabeça assim, concordando. E começa com a família quebrando, não é? Porque todos, a segunda geração não quer trabalhar, quer gastar. Ele já está com os netinhos pequenos. Qual homem que não se assenta para tomar conselho e para fazer planejamentos? Qual homem que não faz isso? Porém, tudo isso, se for feito isolado de Deus para nós, que somos cristãos adventistas, não tem valor. Este homem, ele propôs no coração dele que seria um fiel adventista. E aquela igreja gira em torno do que o Jean se propõe fazer por aquela pequena cidade, chamada Cachoeira de Minas. Uma cidade que não tem mais do que 30 mil habitantes, extremamente católica. E ele deu a estrutura da igreja na fábrica dele. Todos conhecem o Jean na cidade como sendo um fiel adventista. Dentro, glória a Deus, dentro do planejamento, dentro do conselho, está o que vamos demonstrar para as pessoas através do nosso produto.
E os produtos hoje, devido à concorrência, eles são muito similares. E a diferença está no atendimento. E quando eu vou vendo vocês balançando a cabeça com tudo que eu falo, eu fico feliz, porque o pastor não entende nada disso. Mas vocês estão balançando a cabeça porque concordam. Quando nós criamos fidelidade com alguma loja, com algum hotel, com algum restaurante, e a fidelidade está no atendimento, porque os produtos são muito semelhantes. E o diferencial do Jean é exatamente esse. Ele falou, eu tenho que trazer para o Brasil o que os chineses têm como preço. A minha diferença é que eu compro um pouquinho mais, porque eles sabem que o produto que eu vou entregar é imediato, a minha expedição, o meu atendimento é imediato. E o navio pode atrasar, pode ficar preso à mercadoria no porto, pode alguma coisa acontecer no transporte. Então eles preferem pagar um pouquinho mais para mim, mas eu não atraso a entrega. O conceito desse relacionamento. Eu falei para ele, e a recessão? Que nós estamos agora aqui no 4º ano, ele falou, e Deus seja louvado. E aqui eu termino. Eu não senti a recessão. A recessão não entrou na minha empresa. Sabe por quê? É o texto final que está em Provérbios 16, 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui está a diferença. O homem, ele planeja, ele cria, ele pede conselhos, mas o Senhor não dirige os passos. Vã é construir a cidadela. Não adianta pôr guardas, não adianta fazer nada. Eu falei, meu amigo, você tem uma tela de combustão aqui terrível, um galpão monumental com muito material. Só que pega um fogo medonho. Ele falou, eu sou prevenido, eu tenho aqui muita coisa para debelar, tenho seguro de tudo, mas até agora não aconteceu nada porque o Senhor guarda. E esse é o final que eu quero deixar para os empresários e amigos que aqui estão. Faça do Senhor o seu sócio. Deixe Ele dirigir os conselhos e os planejamentos da sua vida, e com a bênção de Deus, tudo que você fizer prosperará. Que Deus te abençoe. Amém. A inspiração do pastor Jonas Pinho, as orientações da palavra de Deus e o seu talento, tudo isso unido, não é? Nós estamos agregando muito aqui no evento de hoje. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao pastor, uma salva de palmas ao pastor por tudo que representa nas nossas vidas, o seu legado. E olha, o Advent 7, ele foi matéria da TV Novo Tempo, do Revista Novo Tempo. Vamos agora a um pequeno relatório e também a esse momento que o Advent 7 foi pautado lá na Novo Tempo. E na sequência queremos que o pastor Jair venha falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo e que já aconteceu até aqui. Então, na tela.